Palavra do Senhor segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Palavra poderosa, meu irmão e minha irmã, da parte do Senhor. Diante desta palavra, tendo o início no versículo 11 e a base desta mensagem é o 14, se o meu povo que se chama. A frase começa se e conota condição. No versículo 15, diz o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa. Perceba algo interessante. Deus escolheu a mim e escolheu a você. Ele diz também que os ouvidos estarão abertos e os olhos atentos. Porém, existe um quesito. Se, de fato, o povo que se chama propriedade do Senhor. Quem é o povo do Senhor? É aquele que obedece, aquele que tem atos de piedade, aquele que cumpre os mandatos do Senhor, aqueles que procuram de uma forma íntegra e consistente viver o Evangelho de amor, um Evangelho de perdão, um Evangelho de exortação, mas também de edificação. Se o meu povo, ou seja, povo de propriedade, que se chama pelo meu nome, Deus poderoso, Senhor, eu sou Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor, eu sou. Se nós nos humilharmos, entendermos que somos pecadores, não temos nada de nós mesmos a oferecer ao Senhor, nós temos que nos humilhar, orar a Deus. Orar a Deus não é orar na igreja. Orar a Deus não é orar para alguém. Orar a Deus não é orar no momento de intercessão. Orar a Deus é ter intimidade. Orar a Deus é ter tempo de devocional. Orar ao Senhor é em todo tempo, constante, orando em espírito. Não só orando, mas também tendo um coração quebrantado, contrito e atos de piedade. E me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus possa, meu irmão, minha irmã, te abençoar. Que Deus possa, meu irmão, minha irmã, me abençoar neste tempo. E que nós possamos juntos entender esses breves quesitos que a palavra do Senhor nos diz. Nós não podemos nos enganar. De Deus não se zomba. Deus conhece o profundo, Deus conhece o escondido. Mas a boa notícia é que você está ouvindo esta mensagem e chegou até esse ponto nessa mensagem e existe a segunda batida do coração. E a segunda batida do coração é suficiente para que eu e você tomemos decisões. Que eu e você possamos nesse tempo nos consertar, viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor. E crer que o que Deus tem para mim e para você é possível. E Ele
pode e Ele quer nos abençoar, pois Ele é Deus, mas precisamos da nossa parte, que é essa contrapartida de entender que Deus não recebe qualquer oração, que o abismo entre nós e Deus foi suprido por Jesus, mas esse abismo só é suprido quando eu e você temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador nas nossas vidas. Que Deus possa, meu irmão, minha irmã, continuar te abençoando e nos abençoando. Fica na paz. Eu sou Dom Carlo, o pastor na Igreja Metodista.